Código de Ética Profissional do Psicólogo, novembro de 2014, Conselho Federal de Psicologia. Resolução CFP número 02/05. Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei número 5.766, de 20 de dezembro de 1971, considerando o disposto no artigo 6º, letra E, da Lei número 5.766, de 20 de dezembro de 1971, e o artigo 6º, inciso 7º, do Decreto número 79.822, de 17 de junho de 1977. Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, consolida o Estado Democrático de Direito e legislações dela decorrentes, considerando decisão deste plenário, em reunião realizada no dia 21 de julho de 2005, resolve: artigo 1º, aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Artigo 2º, a presente resolução entrará em vigor no dia 27 de agosto de 2005. Artigo 3º, revogam-se as disposições do contrário, em especial a resolução CFP número 002/87. Apresentação. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. O Código de Ética Profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua praxis, de modo a responsabilizá-lo pessoal e coletivamente por ações e suas consequências no exercício profissional. A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. O Código de Ética expressa sempre uma concepção de homem de sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. Traduzem-se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais, por constituir expressão de valores universais, tais como constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos Socioculturais, que refletem a realidade do país e de valores que estruturam a profissão. Um código de ética não pode ser visto como um conjunto fixo de normas imutável no tempo. As sociedades mudam, as profissões transformam-se e isso exige também uma reflexão contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta. A formulação desse código de ética, terceiro da profissão de psicólogo no Brasil, responde ao contexto organizativo dos psicólogos, ao momento do país e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico profissional. Esse código de ética dos psicólogos é reflexo da necessidade, sentida pela categoria e suas entidades representativas, de atender à evolução do contexto institucional legal do país, marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição Cidadã em 1988 e das legislações dela decorrentes. Consoante com a conjuntura democrática vigente, o presente código foi construído a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão, suas responsabilidades e compromissos com a promoção da cidadania. O processo ocorreu ao longo de 3 anos em todo o país, com a participação direta dos psicólogos e aberta à sociedade. Este código de ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais do instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua construção buscou-se a. Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. B.
abrir espaço para discussão pelo psicólogo dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários de seus serviços. Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. D. Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. Ao aprovar e divulgar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a expectativa de que ele seja um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para sua formação e balizar os julgamentos de suas ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão. Princípios fundamentais. 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aventada. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Das responsabilidades do psicólogo. Artigo 1º. São deveres fundamentais dos psicólogos: conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer sempre que solicitado os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios desse código. Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade e, quando solicitado, colaborar com eles, salvo impedimento por motivo relevante.
Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os acionou inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal e irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código da legislação profissional. Ao psicólogo é vedado praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes e contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviço de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Intervir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando o benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas decorrentes de informações privilegiadas. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagem para outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupo ou organizações. Artigo 3º. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras desse código. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Ao fixar remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independente do valor acordado. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que as atividades de emergência não sejam interrompidas. Haja prévia comunicação da paralisação dos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos. Encaminhará a profissionais e entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem os receber e preservar o sigilo.
O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações: a pedido do profissional responsável pelo serviço, em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional, quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço, quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Parágrafo único. Em caso de quebra de sigilo previsto no caput desse artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando o previsto nesse Código. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste Código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário desde o início ser informado. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino de seus arquivos confidenciais. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará o Conselho Regional de Psicologia e providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, avaliará os riscos envolvidos tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas e estudos após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. Caberá aos psicólogos, docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidos nesse Código. O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, velará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.
Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Não fará previsão taxativa de resultados. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Disposições gerais. As transgressões dos preceitos deste Código constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais ou regimentais: advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, ad referendo do Conselho Federal de Psicologia, cassação do exercício profissional, ad referendo do Conselho Federal de Psicologia. As dúvidas na observância deste código, os casos omissos, serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia, ad referendo do Conselho Federal de Psicologia. Competirá ao Conselho Federal de Psicologia firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazer incorporar este código. O presente código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Psicologia, por iniciativa própria ou da categoria, ouvidos os Conselhos Regionais de Psicologia. Este código entra em vigor em 27 de agosto de 2005.